Olá, tripulantes da Terra, como estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Estava pensando essa semana sobre essa condição que vivemos dessa pandemia e observamos que uma das questões que precisamos trabalhar cada dia mais até o fim dessa pandemia e que depois dela nós vamos ser mais fortalecidos disso é a resiliência. E a resiliência, ela nos transforma em sujeitos com controle emocional maior sobre a gente mesmo e uma confiança maior em a gente mesmo. E aí eu fui buscar uma referência muito interessante de Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psicólogo, pai da logoterapia e da análise existencial, que nos ensinou muito como ser resilientes, porque ele viveu isso na pele. Tá? Ser resiliente nada mais nada é do que a gente se adaptar às mudanças. E também a gente conseguir driblar as adversidades. E foi isso que ele nos mostrou. Viktor Frankl era um judeu. Na ocasião, como todo judeu, foi perseguido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e ele acabou sendo preso pelo Holocausto. E lá, confinado, ele começou a observar situações adversas. Como ele, a esposa e os pais foram conduzidos ali para aquele confinamento e ele numa ala separada não tinha mais notícia das famílias, dos familiares, ele começou a centrar em si mesmo e pensou todo dia ter confiança de que sairia dali vivo. Ele, passando por trabalhos degradantes, humilhações diárias, sem saber o que teria no futuro, se ele ia morrer hoje ou amanhã, vendo companheiros do lado ali que dormiam juntos com ele, cada dia falecendo ou adoecendo, ele começou a falar para si mesmo que ia passar dessa condição porque ele tinha um plano para o seu futuro. Ele começou a pensar todo dia positivamente e começou a idealizar, a imaginar, a criar uma imagem muito nítida na mente dele de que ele sairia de ali, ia se tornar um grande médico e psicólogo, escrever livros sobre essa questão de como lidar com as adversidades, ter controle emocional e também ia ser um grande palestrante. Então, todo dia, ele chegava, deitava e imaginava isso, e ficava idealizando e se fortalecia a cada dia. Isso ele ia ganhando uma imunidade, ele ia deixando de ouvir as ameaças dos nazistas, a murmuração das pessoas que estavam lá, que estavam adoecendo e morrendo, com medo. E foi assim que ele persistiu até o fim, quando pôs a fim no nazismo, né? A Alemanha perdeu a guerra e ele foi liberado. Ele descobriu que, durante o processo que ele estava trancafiado, a esposa e os pais não resistiram, faleceram. E ele, então, conduziu sozinho e focou no que ele tinha que fazer. Ele se propôs, então, a fazer o curso que ele se propôs, a desenvolver sua teoria, que é chamada de análise existencial ou logoterapia, e virou um grande palestrante, um grande professor e um grande escritor teórico da psicologia. E aqui a gente pode pontuar, graças a ele, algumas ideias que ele ensinou a gente como ser resiliente. Tá? O primeiro ponto que a gente tem que entender que ele trouxe é a gente tem que se manter flexível. A flexibilidade é importante, que é como se a gente fosse um bambu. Né? A ideia de envergar, mas não quebrar. Né? Vem o vento, vem a adversidade, a gente dribla isso, mas não quebra. A gente tem força para fazer essas flexibilizações. Quando eu sou muito rígido nos meus valores, nas minhas ideias, eu acabo sofrendo mais e acabo sucumbindo mais às mudanças e às adversidades. É o primeiro grande ensinamento dele. O segundo é sempre manter uma atitude positiva, tanto mente quanto ação. A ideia de que positivamente as coisas vão dar certo, de que amanhã vai ser melhor do que hoje, de que o que eu estou passando é só um momento e não é a vida toda. Então, manter um foco positivo é sempre importante, porque se vier um negativismo, ele me derruba. Eu passo a não ter o foco e a força que eu precisava para passar por esses transtornos. Outra questão é manter-se conectado, no sentido de que ter o pé no chão. Ter a noção de que racionalmente eu sei o que está acontecendo. Entender melhor a realidade. E aí sim, a partir disso, tomar alguma posição à frente disso, sempre na forma de lidar e driblar com as adversidades. Outra situação é sempre liberar as tensões. As tensões emocionais que a gente carrega da situação que a gente está vivendo,
tem que aprender a compartilhar, a expor as nossas emoções, ou para alguém, ou escrevendo, ou canalizando essa energia, essas tensões para um esporte, ou para alguma coisa que seja benéfico para mim. Mas se eu segurar as tensões comigo, a tendência de adoecer é muito grande e não conseguir ali enfrentar os desafios, né? Outra coisa muito importante que ele pontua é sempre fazer as coisas que dão significado na vida. Trabalho, um lazer, eu tenho que fazer coisas que dão significado porque isso traz importância e eu crio um propósito para a minha vida. Quando eu focar o futuro, o objetivo, o que eu quero, ele tem que ter um significado na minha vida. Isso me mantém forte emocionalmente para driblar as diversidades das situações. Outro ponto importante que ele vai nos trazer é ter um hábito saudável de vida. Dormir bem, evitar discussões, uma alimentação saudável e equilibrada, evitar drogas como álcool, bebida, cigarro, enfim, em geral. E também sempre ser otimista na nossa visão, ok? Isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Um abraço, até mais.